Quero saudar a todos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dando sequência na leitura, hoje nós iremos iniciar o livro de Números. Como eu havia dito aos irmãos, que eu sempre vou fazer uma introdução, principalmente como por fato de ser no Antigo Testamento, para que nós pudéssemos ter um entendimento um pouco melhor de cada leitura, ora proposto no projeto para a leitura do ano de 2025. Então vamos lá? A introdução ao livro de Números. Título: o seu nome foi conferido pela Septuaginta, pois narra os dois recenseamentos dos exércitos israelitas. O primeiro realizado no Sinai, quando fala Sinai é Monte Sinai, tá? No início da peregrinação, logo no capítulo 1. E o segundo nos limites de Canaã, no capítulo 26. Este nome vem da versão grega Ariotomí, que na Vulgata, que é na Bíblia Latina, se encontra como Númeri. Todavia, o seu título mais exato é o hebreu Bedmidar, que significa no deserto. Autoria e data é de Moisés, que escreveu na mesma época dos demais. Provavelmente trata-se da narrativa dos acontecimentos no deserto. Deve tê-lo elaborado no período em que estiveram parados em Cades Barneia. Assunto: a sua primeira parte conclui a narração das experiências no Sinai, retrocedendo ao tempo do Êxodo e Levítico. Funciona como um tipo de parênteses. A maior parte do livro relata algumas das experiências de peregrinação desde o momento que Israel partiu do Sinai até chegar com a nova geração próxima à fronteira da Terra Prometida. O primeiro ano e meio, aproximadamente, dos 40 anos em que está registrado em Êxodo 12:37, até Números capítulo 14, versículo 45, e os últimos meses em Números 20, verso 14, até o final do livro, entre 14:45 e 20:14, há um período de 38 anos. Deuteronômio 2:14 você pode conferir. Nota-se com frequência em suas páginas a murmuração dos filhos de Israel durante a peregrinação no deserto contra Moisés, devido às dificuldades encontradas por falta de água e o fastio pelo maná que caía diariamente. Também há na menção do relatório negativo dos 10 espias e a tentativa de encontrar um líder para o retorno ao Egito, e o castigo de Deus expresso na peregrinação no deserto durante 40 anos, período equivalente à contagem numérica dos dias da espionagem. Sendo assim, vamos iniciar a leitura. Capítulo 1. Deus manda Moisés enumerar as tribos. Então preste atenção. Nesse primeiro momento aqui, quem manda fazer isso é o próprio Deus. Depois lá na frente você vai entender porque eu estou falando isso. Falou mais o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, na tenda da congregação, no primeiro dia do mês, no segundo ano da sua saída da terra do Egito, dizendo: tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos mesmos, conforme o número dos nomes de todo varão, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos para cima, todos os que saem à guerra em Israel. E esses contareis segundo o seu exército, tu e Arão. Então preste atenção, que olha que a cultura ela é extremamente patriarcal, como nós dizemos aqui no nosso dia de hoje, mas extremamente machista. Você vê que é os homens, os varões. Para você ter um entendimento melhor do que eu estou dizendo, nós temos 39 livros no Primeiro Testamento ou no Antigo Testamento. Apenas 2 desses livros, dos 39, possuem nomes feminino. Ruth e Esther. Esther e Ruth, apenas. No Novo Testamento nós não encontramos um único livro sequer nomeado com o nome de mulher. É a cultura. Presta atenção, você não vai encontrar na Bíblia nenhuma genealogia, repito, nenhuma genealogia feminina. E para você entender melhor o que eu estou dizendo, é por isso que Ana, quando nós vamos chegar lá e vamos ler, quando ela faz um pedido ao Senhor, ela fala assim, que ela queria um filho varão, um filho homem. Porque na cultura judaica, quando um filho homem era nascido, era festa, era alegria, porque sabemos que por pelo menos mais 40 anos, que é o período de uma geração, iria perpetuar, iria prolongar a prole, ou seja, a família, a nação, a tribo, a descendência, iria dar continuidade. Ao contrário, quando nascesse uma filha mulher, fazia como se uma espécie até de luto, de tristeza, porque a mulher ela era muito bem clara, definida a sua posição
no cenário e no contexto judaico? Gerar, ou seja, procriar, cuidar do marido, dos filhos, dos criados, dos afazeres da casa e nada mais. Essa era a cultura, então nós temos que ter esse entendimento que é uma cultura e cada povo, cada nação tem a sua cultura e deve ser respeitado. Para você entender aqui, então você vê que já começa logo na contagem, é pelos varões de 20 anos para cima que estavam aptos para poder ir para a guerra, ok? Outro ponto que nós entendemos aqui, vale a pena fazer esse link, quando Davi ele tinha um desejo de ir à guerra e ele não ia, mais uma confirmação que segundo a lei, só os de 20 anos para cima poderiam ir para a guerra. Então mostra, confirma que Davi ele tinha menos que 20 anos quando o profeta Samuel já tinha ungido ele como rei, portanto ele não poderia se alistar, fazer parte do exército de Saul na época que era o rei de Israel, ok? Tendo dito isso e pontuado, vamos avançar. Estará convosco de cada tribo um homem que seja a cabeça da casa de seus pais. Esses, pois, são os nomes dos homens que serão convosco. De Ruben, Elisur. Ele vai citando cada tribo e de cada tribo ele pega um representante. Filho de Sedeur. De Simeão, Seleumel, filho de Zeruzadai. De Judá, Naazon, filho de Aminadab. De Isacar, Netanael, filho de Zoar. De Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Dos filhos de José e de Efraim, Elisama, filho de Amiúde, e de Manassés, Gamaliel, filho de Pesadur. De Benjamim, Abidã, filho de Gideoni. De Dan, Aizer, filho de Amizadai. De Azer, Pagiel, filho de Ocrã. De Gade, Eliasaf, filho de Deuel. De Naphtali, Aira, filho de Enã. Estes foram os chamados da congregação, os príncipes das tribos de seus pais e os cabeças dos milhares de Israel. Então, de cada tribo, ele pega um varão para representar cada respectiva tribo. Vamos seguir. Então, tomaram Moisés e Arão a esses homens que foram declarados pelos seus nomes e ajuntaram toda a congregação no primeiro dia do mês, segundo, e declararam a sua descendência, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos 20 anos para cima, da cabeça por cabeça, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim os contou no deserto do Sinai. Foram, pois, os filhos de Ruben, os primogênitos de Israel, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, cabeça por cabeça, todo varão de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles da tribo de Ruben, 46.500. Dos filhos de Simeão e as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, os seus contados pelo número dos nomes cabeça por cabeça, todo varão de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra, foram contados deles da tribo de Simeão, 59.300. Eu quero que você perceba e preste muita atenção a isso, que você vê assim que parece até um pouco repetitivo, mas por que fazer questão de citar os cabeças de 20 anos para cima, todo varão que podia sair? Pode ver, cada tribo ele vai citar isso. Quero que, deixando bem claro para mim, para você, para nós, que as ordens, os mandamentos, as orientações dadas pelo Senhor para Moisés, que transferia aos demais, elas eram cumpridas à risca. Elas eram não apenas, não, vamos fazer assim, não é assim, tá bom. É da maneira como o Senhor orientou. É da maneira como o Senhor exigiu. É da maneira como o Senhor nos mandou. Então, por isso que em alguma leitura parece assim repetitiva, mas é para que fique claro que você vê que da mesma maneira Deus fala a Moisés, Moisés fala ao povo, e agora você vai vendo que cada tribo fez exatamente como Deus falou a Moisés, Moisés transmitiu a cada cabeça de cada líder, e cada líder, representando cada tribo de Israel, seguiu à risca, exatamente como o Senhor ordenara. Então, são uma lição que fica para nós seguirmos, não do meu jeito, não quando eu quero, não do jeito que eu penso, do jeito que eu acho, do jeito que eu sinto, mas da maneira que a Bíblia nos orienta, nos ensina, nos exorta e nos manda fazer, tá bom? Porque às vezes parece uma leitura repetitiva, eu preciso pontuar isso para você entender.
Foram contados deles da tribo de Simeão aos 59.300, versículo 24 do capítulo 1 de Números. Dos filhos de Gade, e as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Gade, 45.650. Tá entendendo agora como fica melhor para você ter uma compreensão? Dos filhos de Judá, lá vem de novo, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Judá, 74.600. Dos filhos de Isacar, das suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Isacar, 54.400. Dos filhos de Zebulon e das suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, dos de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Zebulon, 57.400. Dos filhos de José, dos filhos de Efraim e as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, de todos que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Efraim, 40.500. Dos filhos de Manassés, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos homens de 20 anos para cima que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Manassés, 32.200. Dos filhos de Benjamim, a sua geração, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Benjamim, 35.400. Dos filhos de Dan, das suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Dan, 62.700. Dos filhos de Azer, as suas gerações, pela sua família, segundo os da casa de seu pai, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra, foram contados da tribo de Azer, 41.500. Dos filhos de Naphtali, as suas gerações, as suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos seus filhos, 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Naphtali, 53.400. Estes foram os contados que contaram Moisés e Arão, os principais de Israel. 12 homens, cada um era o nome da casa de seus pais. Assim foram todos contados, os filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra em Israel. Todos contados foram 603.550. Muita gente, né? Fora mulheres e crianças. Os levitas não são contados, fora os levitas. Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, porquanto o Senhor tinha falado a Moisés, dizendo: somente não contarás a tribo de Levi, nem tomarás a soma deles entre os filhos de Israel, mas tu põe os levitas sobre o tabernáculo do testemunho, e sobre todos os seus vasos, e sobre tudo o que lhe pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus vasos, e eles administrarão, e assentar-se-ão ao seu arraial ao redor do tabernáculo. E quando o tabernáculo partir, os levitas desarmarão, e quando o tabernáculo assentar no arraial, os levitas o armarão. E entrando ou se achegar, e se o estranho se achegar, morrerá. E os filhos de Israel assentar-se-ão nas tendas, cada um com o seu esquadrão, junto à sua bandeira, segundo os seus exércitos. Mas os levitas assentar-se-ão às suas tendas ao redor do tabernáculo, para que não haja indignação sobre a congregação dos filhos de Israel, pelo que os levitas terão o cuidado de guarda do tabernáculo e do testemunho. Assim fizeram os filhos de Israel, conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. Você percebe como fica um pouco mais claro quando você vai fazendo uma leitura e tem alguém auxiliando e pontuando para vocês? Quando eu iniciei minha leitura, o projeto de leitura de Bíblia, eu perguntava, eu fazia essas perguntas. Nossa, mas por que repetir, fazer isso aqui? Nossa, cansativo. Não. Tem uma mensagem aqui.
como eu acabei de transmitir ela para você. É porque Deus quer que isso fique cravado e gravado na tábua do meu coração, no teu coração, na minha e na tua psique, ou seja, nossa psicológica, na nossa mente, no nosso cérebro, no nosso intelecto, para que nós possamos cumprir e a todo momento estar lembrando, relembrando e o mais importante de tudo, aplicando, praticando e vivendo em conformidade, como ele diz aqui, ó. Assim fizeram os filhos de Israel, conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. Vamos avançar? Capítulo de número 2. A ordem das tribos no acampamento. Falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: os filhos de Israel assentar-se-ão às suas tendas, cada um debaixo da sua bandeira, segundo as insígnias da casa de seus pais, ao redor, de fronte da tenda da congregação, assentar-se-ão às suas tendas. Então perceba, o tabernáculo no meio e em volta do tabernáculo, cada tribo. Olha como Deus está organizando. Porque Deus fazia questão de estar no centro. Deus fazia questão de estar no meio. Preste atenção. Eu estou ministrando sobre a tua vida. Então, da mesma forma, eu e você. A minha e a tua vida, Deus, ou seja, tem que estar no centro. Cristo tem que estar no centro. O Espírito Santo tem que estar no centro. A palavra de Deus tem que estar no centro. Olha que coisa, parece um detalhe assim insignificante, mas você preste atenção que ele vai dizendo bem claro, ó, que ele fala assim, e os que se assentarem à sua tenda, da banda do Oriente para o nascente, serão da bandeira do exército de Judá, segundo os seus esquadrões. E ele vai dizendo aqui, que eles sentam, ao redor. O seu exército, que foram contados dele, foram 64.600. Junto a ele se assentará suas tribos, a tribo de Isacar. Natanael, filho de Zoar, será príncipe do filho de Isacar. E o seu exército, e foram contados deles, foram 54.400. Depois a tribo de Zebulon, Eliabe, filho de Enon, será o príncipe de Zebulon. E o seu exército, e os que foram contados deles, foram 57.400. Todos que foram do exército de Judá, 186.400 segundo os seus esquadrões, esses marcharão primeiro. A bandeira do exército de Ruben, segundo os seus esquadrões, estará para a banda do sul, e Elisur, filho de Sedeur, será príncipe dos filhos de Ruben. E o exército e os que foram contados dele foram 46.500. E junto a ele, assentar-se-á às suas tendas a tribo de Simeão, e Selumiel, filho de Zerudaia, será príncipe dos filhos de Simeão. E os seus exércitos, que foram contados deles, foram 59.300. Depois da tribo de Gade, Elisaf, filho de Reuel, será príncipe dos filhos de Gade. E o seu exército, e os que foram contados deles, foram 45.650. Todos que foram contados do exército de Ruben foram 151.450, segundo os seus esquadrões, e esses marcharão em segundo lugar. Então partirá a tenda da congregação com o exército dos levitas no meio dos exércitos. Como se assentaram as suas tendas, assim marcharão cada um no seu lugar, segundo as suas bandeiras. Então perceba que em todo momento Deus ele fazia questão de se mostrar presente. Agora, claro, simbolicamente também através da Arca da Aliança, da Arca do Concerto, da Arca do Testemunho. Sem dizer que ainda a peregrinação era no deserto, a nuvem durante o dia, a coluna de fogo durante a noite. Sem dizer também a rocha que manava, que vertia água, e sem dizer a provisão do maná diariamente de segunda a sexta-feira. A bandeira do exército de Efraim, segundo seus esquadrões, estará para a banda do Oriente. Elisama, seu filho Amiúde, será príncipe dos filhos de Efraim. E o seu exército, e os que foram contados deles, foram 40.500. E junto dele a tribo de Manassés, e Gamaliel, filho de Pedazur, será príncipe dos filhos de Manassés. E os seus exércitos, que foram contados deles, foram 32.200. Depois a tribo de Benjamim, Abidã, filho de Gedoni, será príncipe dos filhos de Benjamim. E os seus exércitos, que foram contados deles, foram 35.400. Todos que foram contados do exército de Efraim foram 108.100, segundo os seus esquadrões. Esses marcharão em terceiro lugar. A bandeira do exército de Dan estará para o norte, segundo os seus esquadrões, e Aiezer, filho de Amizadai, será príncipe dos filhos de Dan. E o seu exército, e os que foram contados com eles, foram 62.700. E junto a ele se assentará as suas tendas, as tribos de Azer,
E Pagiel, filho de Ocrã, será príncipe dos filhos de Azer. E o seu exército, e os que foram contados deles, foram 41.500. Depois da tribo de Naphtali, Aira, filho de Enã, será o príncipe dos filhos de Naphtali. E o seu exército, e os que foram contados deles, foram 53.400. Todos que foram contados no exército de Dan foram 157.600. Esses marcharam no último lugar, segundo as suas bandeiras. E esses são os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais. Todos que foram contados do exército pelos esquadrões foram 603.550. Mas os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Olha agora que tremendo, ó. Novamente, ó. E os filhos de Israel fizeram conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim, assentaram o arraial segundo as suas bandeiras, e assim marcharam cada qual segundo as suas gerações, segundo a casa dos seus pais. Conseguiu entender agora? Que ensinamento profundo. Então vai muito mais além do que números, vai muito mais além do que recenseamento, do que estatísticas. Vai mostrando que 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40, mas faça-se tudo com ordem e decência. É o que está escrito nesse versículo. Então perceba que ele não muda. Ele começa a organizar, ele começa a colocar tudo no seu devido lugar. Mas lembre-se, do maior ao menor, cada um tem o seu papel fundamental, essencial e dispensável. Seja o menor ou maior, cada qual tem o seu papel e a sua função no reino de Deus. Capítulo 3, vamos concluir a leitura de hoje. Os filhos de Arão e os levitas são escolhidos para o serviço do tabernáculo. Essas são as gerações de Arão e Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. Esses são os nomes dos filhos de Arão. O primogênito, Nadab, depois Abiú, Eleazar e Tamar. Lembrando que Nadab e Abiú foram aqueles que foram levar fogo estranho e foram mortos, tá? Eleazar e Tamar. Esses são os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes ungidos cujas mãos foram sagradas para administrar o sacerdócio. Mas, agora ele vai lembrar, Nadab e Abiú morreram perante o Senhor quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto do Sinai, e não tiveram filhos, porém Eleazar e Itamar administraram o sacerdote diante de Arão seu pai, e falou o Senhor Moisés dizendo, faze-nos chegar da tribo de Levi, e põe-nos diante de Arão o sacerdote, para que o sirvam, e tenham o cuidado da sua guarda, de guardar toda a congregação diante da tenda da congregação, para administrar o ministério do tabernáculo. Deixa eu falar algo para você aqui, ó. Ministério é serviço. Ministério é servir. Ministério também está atribuído, associado com a palavra diaconia. Então, quando a pessoa fala assim, qual que é o meu ministério? Meu ministério é servir. O meu ministério é serviço e não ser visto. Vou repetir. O ministério é serviço e não ser visto. Muitos querem ser visto, mas não querem serviço. Muitos querem ser visto, mas não querem serviço, não querem trabalhar. Então, quando ele está dizendo aqui sobre o ministério, era para servir, era para trabalhar ao Senhor, para administrar o ministério do tabernáculo. Entende isso? Aprenda isso. Então, ministério, qual é o seu ministério? Servir. Qual é o seu ministério? Trabalhar para o reino. Qual é o seu ministério? Cooperar. Somos todos cooperadores do reino. Claro que aí existe uma outra coisa no sentido de uma vocação, de uma nomenclatura. Uns são presbíteros, outros são diáconos, outras são diaconisas, outros são missionários, outras são missionárias, outros são pastores, outros são evangelistas, doutores e mestres. É diferente, não tem nada a ver com ministério. Entende? Isso é vocação. O ministério, na realidade, se você se aprofundar sobre isso, você vai entender o que eu estou dizendo aqui. É você trabalhar, é você servir. Então observe, então, olha aqui, ó. Então, para administrar o ministério do tabernáculo. Vamos traduzir, ó, para administrar o serviço do tabernáculo. Como nós já vimos aqui, que tinha todo um trabalho. Você que assistiu o vídeo, quem não assistiu perdeu. Mas quem assistiu o vídeo viu a grandeza, a dimensão, o cuidado, o detalhe de cada ponto, de cada aspecto do tabernáculo. Então eles eram divididos em grupos e eles tinham que trabalhar, tanto para manter o bom andamento do tabernáculo, como também quando a nuvem começava a se mexer, desmontar o tabernáculo, tomar todo aquele cuidado para transportar, e onde a nuvem parava, parar e levantar novamente o tabernáculo. Então aprenda isso, ministério é serviço e não ser visto, ok? Vamos avançar. E tenham cuidado que todos os vasos da tenda da congregação
e da guarda dos filhos de Israel para administrar, ó, de novo, ó, o ministério, o serviço do tabernáculo. Darás, pois, aos levitas, a Arão, os seus filhos dentre os filhos de Israel, lhes serão em dádiva, ou seja, como se fosse um presente, um dom. Mas a Arão e os seus filhos ordenarás que guardem o seu sacerdócio, e o estranho que se achegar morrerá. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: E eu, eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todos os primogênitos que abre a madre entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus, porque todo primogênito meu é. E o dia em que farei todo o primogênito da terra do Egito, santifiquei para mim todo o primogênito de Israel, desde o homem até o animal. Meus serão, eu sou o Senhor. E falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, dizendo: Conta os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, pelas suas gerações, contará todo o varão da idade de 1 mês para cima. E Moisés os contou conforme o mandato do Senhor, como lhe foi ordenado. Estes, pois, foram os filhos de Levi, pelos seus pais, Gerson, Coate e Merari. E esses são os nomes dos filhos de Gerson pelas suas gerações, Libni e Simei. E os filhos de Coate pelas suas gerações, Anrão, Izar, Hebron e Uziel. E os filhos de Merari pelas suas gerações, Mali e Muzi. Essas são as gerações dos levitas segundo a casa de seus pais, de Gerson, e a geração dos Ibnitas, e a geração dos Simeitas. Essas são as gerações dos Gersonitas. E os que deles foram contados, pelo número de todo varão, da idade de 1 mês para cima, que deles foram contados foram 7.500. As gerações dos Gersonitas assentar-serão as suas tendas atrás do tabernáculo do ocidente. E o príncipe da casa paterna dos Gersonitas será Eliasaf, filho de Lael. E a guarda dos filhos de Gerson na tenda da congregação será o tabernáculo, e a tenda e a sua coberta, e o véu da porta, a tenda da congregação, as cortinas do pátio e o pavilhão da porta do pátio que estão junto ao tabernáculo e junto ao altar em redor, como também as suas cordas para todo o seu serviço. E de Coate, a geração dos Aramitas, e a geração dos Izaritas, e a geração dos Hebronitas, e a geração dos Uzelitas. Essas são as gerações dos Coatitas. Pelo número contado de todo varão, da idade de 1 mês para cima, foram 8.600 que tinham cuidado da guarda do santuário. As gerações dos filhos de Coate assentar-se-ão as suas tendas, ao lado do tabernáculo da banda do sul. E o primeiro e o príncipe da casa paterna das gerações dos coatitas será Elisefã, filho de Uziel. E a sua guarda será a arca da mesa, e o castiçal, os altares, os vasos do santuário, que ministram, e o véu com todo o seu serviço. E os príncipes dos príncipes de Levi será Eleazar, filho de Arão. O sacerdote terá a superintendência sobre o que tem cuidado de guarda do santuário. E de Merari, a geração dos Malitas e a geração dos Musitas, essas são as gerações de Merari. E os filhos, que foram contados pelo número de todo varão, de 1 mês para cima foram 7.200. E o príncipe da casa paterna, das gerações de Merari, será Zuriel, filho de Abilail. Assentar-se-ão a sua tenda ao lado do tabernáculo da banda do norte, e o cargo da guarda dos filhos de Merari serão as tábuas do tabernáculo, e os seus varais, e as suas colunas, e as suas bases, e todos os vasos com seu serviço, e as colunas do pátio em redor das suas bases, e as suas estacas e as suas cordas, que assentar-se-ão a sua tenda diante do tabernáculo ao oriente, diante da tenda da congregação. Para da banda do nascente serão Moisés e Arão, os seus filhos, tendo cuidado de guardar o santuário para a guarda dos filhos de Israel, e o estranho que se achegar morrerá. Todos que foram contados levitas, e contou Moisés e Arão por mandado do Senhor, segundo as suas gerações, do varão de 1 mês para cima, foram 22.000. E disse o Senhor a Moisés: Conta todo o primogênito varão dos filhos de Israel, da idade de 1 mês para cima, e toma o número dos seus nomes. Para mim o tomarás
os levitas, eu sou o Senhor, em lugar de todo primogênito dos filhos de Israel, e os animais dos levitas, em lugar dos primogênitos entre os animais dos filhos de Israel, e contou, como o Senhor lhe ordenara, todo primogênito entre os filhos de Israel. E todos os primogênitos dos varões, pelo número da idade de 1 mês para cima, segundo o que foram contados deles, foram 22.273. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: toma os levitas, em lugar de todo primogênito, entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas, em lugar dos seus animais, porquanto os levitas serão meus, eu sou o Senhor. Quanto aos 273, que se houver de resgatar, que sobrepujaram os levitas do primogênito dos filhos de Israel, tomará por cabeça 5 ciclos, conforme o ciclo do santuário, e os tomará a 20 geras de ciclo. E Arão e os seus filhos dará o dinheiro a todos os resgatados, os que sobejaram entre eles. Então Moisés tomou o dinheiro do resgate dos que sobejaram entre os resgatados pelos levitas, dos primogênitos dos filhos de Israel, e tomou o dinheiro 1.360 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E Moisés deu o dinheiro dos resgatados a Arão, aos seus filhos, segundo o mandato do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Que ensinamento profundo! Que ensinamento maravilhoso. Um Deus que cuida de cada detalhe, um Deus que faz questão que nós possamos o servir, o adorar, o reverenciar em amor, em espírito, em verdade, em tremor, em santidade, em reverência, em respeito, não de qualquer forma, não de qualquer maneira. Isso, pelo menos comigo, me leva a me interiorizar e reavaliar, ressignificar alguns conceitos e valores, como eu ando na presença de Deus. E quando eu digo na presença de Deus, não quero dizer apenas no templo, apenas na igreja. Quero dizer na presença de Deus, do Deus onipresente, que está presente em todos os lugares. Como está a minha conduta quando eu não estou na casa de Deus? Como está a minha conduta quando eu não estou na presença de Deus? Digo assim, no templo. Quando eu não estou com a minha conduta, quando eu não estou perto daqueles que me olham, daqueles que me assistem ou daqueles que me ouvem. É algo muito profundo. Que o Espírito Santo de Deus, assim como tem falado comigo, eu creio que tem falado com mais pessoas também. Então eu gostaria que você escrevesse hoje, claro, aqueles poucos, mas eu louvo a Deus por esses poucos fiéis que sempre têm compartilhado e comentado. Coloque assim, ministério não é ser visto, ministério é serviço. Vou repetir, escreva lá hoje, lá no YouTube, ministério não é ser visto, é serviço. Deus abençoe. Eu sou o pastor Rômulo, um bereno de verdade, que o Espírito Santo de Deus possa e deva falar infinitamente melhor à tábua do teu coração. A paz do Senhor.